Às vezes é a própria Bíblia. É um costume antigo, para quem tem minutos de sabedoria, né? Você abre ali uma mensagem. É um costume antigo isso, dos próprios judeus, de abrir os livros sagrados para receber a palavra de Deus. E Jesus falou que quando a gente cobrir alguém que está com frio, dar o alimento àquele que tem fome, é a ele que estaremos fazendo. Então, muitas vezes, Jesus fala com a gente de maneira simples e direta. Ele fala para a gente seguir em frente e não ficar naquele vitimismo. Não deixar o automatismo de Marta no nosso dia a dia, que hoje realmente estamos muito ocupados, temos muitas atividades, muitos grupos de WhatsApp, muito Instagram. Quantos seguidores cada um tem no Instagram hoje? O Instagram foi até interessante, ele parou de mostrar quantas curtidas que cada um tem. Vocês perceberam isso? Né? Percebeu? Você sabe por quê que fizeram isso? Estava causando depressão nas pessoas. Estava causando depressão, imagina só. Porque eu que tenho 100 mil seguidores, mentira, né, gente? Eu tenho uns 200 lá, e olha lá, só família. Eu que tinha 100 mil seguidores postava uma foto e só tinha 2 mil curtidas, o outro que tinha 10 mil tinha 8 mil curtidas. Isso estava causando problemas mesmo. E aí eles foram lá e retiraram isso. Perceberam o mal que estava fazendo. Porque a gente muitas vezes está tão no automatismo que fica ali só se comparando. No Instagram todo mundo é alegre, feliz. No Facebook. Pega meu Instagram lá, só tem foto bonitinha, eu e meu filho sorrindo. Mas não sabe a dificuldade que a gente passa no dia a dia. Agora é errado a gente postar isso lá e tal? Não. Aqui a gente não fala que nada é errado. Por que a gente está falando de Marta e Maria? Dos dois extremos. É para a gente buscar o caminho do meio. Por isso que o tema da palestra hoje é Coração de Maria e Braços de Marta. É não deixar ficarmos ali na contemplação, que muitas vezes a gente estuda o Cristo, olha, lê e se apaixona por aquilo. O Espiritismo é belíssimo. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente realmente se apaixona por essa doutrina, porque é uma doutrina de amor. E às vezes a gente se apega a uma questão ou outra e fica ali só contemplando e esquece que o verdadeiro amor é a caridade. Se não houvesse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houvesse amor, ou em muitas traduções, se não houvesse caridade, eu nada seria. E por que essa diferença de caridade e amor? A palavra lá na raiz, a palavra caridade e amor era uma só, mas representava algo mais do que o amor de um homem para com uma mulher. Caridade era o amor em ação. E esse é a verdadeira caridade. É o amor que se expressa em ação. Então, buscando este caminho do meio, deixando de ficar só na contemplação, só nos estudos e colocar em prática. Para nós palestrantes isso é ótimo. É ótimo, porque a gente vem aqui, fala, estuda e às vezes fala bem, né? Está intuído, fala bem, às vezes nem tanto. Mas quando chega em casa, quando chega no trabalho, é o momento da prova, de colocar em prática aquilo que a gente sabe. Eu tenho uma amiga que trabalha há 14 anos em um desses tribunais e ela é uma pessoa muito peculiar. É uma pessoa que tem uma energia alegre, você conversa com ela, ela é sempre de bom humor e tal, é uma pessoa muito bom de conversar com ela. Eu falo que ela é minha psicóloga, né, minha amiga psicóloga, porque ela me ajuda demais, a gente conversa bastante. E aí, certa vez, a gente conversando, ela falou que tinha uns 9 anos que ela estava ruim lá no trabalho. Eu falei, mas por quê? Tem um cara lá que me irrita profundamente. Aliás, são 32 pessoas. Uma é a desembargadora e 31. 30 pessoas não gostam dessa pessoa. Ninguém gosta dele. Eu falei, é mesmo? Mas e aí? Eu também não gosto.
todo dia eu chego lá, a gente cumprimenta e ele não cumprimenta. E aí ela falou, e a gente percebe quando a pessoa fala, né, sente aquela energia assim. Eu olhei para ela, falei, e aí? Ela falou, então, isso me incomoda profundamente. Eu falei, é mesmo? E domingo à noite, quem que você lembra? Eu lembro dele, porque aí de segunda-feira eu vou encontrar com ele lá. Eu falei, que interessante. E as outras 29 pessoas? Não, o restante lá, a pessoa é bacana. Eu falei, olha só que interessante. Das 31 pessoas, das 30 pessoas que trabalham com ela lembra dele, daquele ser que ela não se afiniza. Quem de nós também faz isso? Muitas vezes. Se a gente colocar aí, somar agora, na nossa mente, quantas pessoas nos amam? Ou que você ama? E colocar aí, somar quantas pessoas não gostam de mim, que você saiba, e quantas pessoas você não gosta. Se o lado que não gosta tiver maior, eu tenho certeza que não, mas se tiver maior, no final vocês procuram o Daniel, para ele indicar um terapeuta, um psicólogo. É verdade, procura o Daniel, não sou eu não. Porque se a gente colocar aí mesmo, pensar quantas pessoas a gente não se afiniza e colocar as pessoas que a gente tem um carinho ou que tem um carinho por nós, com certeza as pessoas do lado do amor serão maiores. Nossos familiares, nossos amigos, tirando os mentores, Deus, Jesus, Bezerra, Chico Xavier, tirando esses seres maravilhosos. Vamos colocar só os encarnados. Mas a gente ainda se afiniza no mal. E eu falei isso para essa minha amiga. Falei, olha só, para de olhar para ele, deixa ele lá, a gente não sabe a realidade do outro. Quando eu vim para Brasília eu estranhei muito, porque em Goiânia a gente é comunicativo, né? Bom dia e tal. E aqui em Brasília, pelo menos no prédio que eu morava, eu tinha dificuldade. Bom dia. Aí eu fiquei sem graça, né? Às vezes eu ficava lá, bom dia, opa, bom dia, bom dia. Mas às vezes eu percebia que eu estava até agredindo ao outro ali, né? O outro não está bem. Então a gente não sabe a realidade do outro. Então a gente compreender, aceitar a dificuldade do outro, isso também é amor. E o mais importante de tudo isso, as pessoas que cruzam o nosso caminho não são por acaso. Emmanuel nos fala que ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Não recordo o livro agora. Ele fala, inclusive, traz da questão do matrimônio, que não existe casamento acidental. Não tenho nenhuma relação com aquela pessoa e de repente casa. Existe sim, casamentos por interesse, mas acidental, casou por acidente. Não. Porque a gente sempre atrai as pessoas por afinidade. Então, aquela pessoa do nosso trabalho que a gente não se afiniza, ou da nossa família, que ainda é ainda mais importante neste período de Natal, onde as pessoas buscam trabalhar o perdão, é aquela pessoa que vai nos trazer a oportunidade de resgate. A gente não sabe quantas vezes causamos ou ferimos aquela pessoa em outras vidas. Por isso que no Cristo Consolador a mensagem de Jesus é bem clara. Tudo que nos acontece, tudo que nos passa, são oportunidades de crescimento. E Jesus ainda nos fala, espíritas, amai-vos. Ele nos traz esse ensinamento também de buscar o amor. Boa noite a todos. Meu nome é Evert, fico muito feliz de estar aqui hoje pela primeira vez nesta casa. Essa casa que me acolheu em momentos difíceis no ano passado e que me trouxe muitos ensinamentos. Então eu tenho uma gratidão por este lugar, pelo nosso professor e por toda a equipe espiritual daqui. Muito obrigado.
E hoje o tema que nós escolhemos para a nossa reflexão, aproveitando aí esse começo de ano, normalmente final de ano é uma época boa, né, para a gente refletir sobre o ano que passou, fazer planejamentos, buscar começar uma dieta no novo ano, né? Ano que vem eu vou melhorar, ano que vem eu vou trabalhar lá no Civil, né? Ano que vem, normalmente é um ano, é um processo, é um período em que a gente traz essas reflexões. E para a gente chegar nessa reflexão, eu trouxe aqui a passagem de Marta e Maria, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38. E a parábola é bem simples, curtinha, e fala mais ou menos assim. Estando em viagem, entrou num povoado, e certa mulher, chamada Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não te importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Diz-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Jesus nos traz diversas mensagens, diversas passagens, e algumas, muitas vezes, a gente, para compreender a profundidade do ensinamento, requer aprofundar no ensinamento, na cultura da época. E esse ensinamento simples de Marta e Maria, muitas vezes passa desapercebido alguma questão ou outra. Marta e Maria, primeiro que Jesus, naquela época, trazendo para a atualidade, que a gente fala e ouve muito do feminismo, né, do movimento de igualdade entre homens e mulheres. Jesus, em diversas passagens, ele traz esse feminismo. Eu considero que Jesus foi o primeiro feminista da história. Foi o primeiro a olhar e colocar a mulher em igualdade com o homem. Primeiro, ele andava com mulheres. Naquela época não se podia nem falar com uma mulher solteira sozinha. Não se podia falar com mulheres que fossem de outra religião. E muitas vezes ele conversou lá em Samaria, na cidade de Sicar. Ele chegou a pedir água para uma mulher, para uma samaritana, que estava sozinha. Então Jesus foi melhorando a cultura. E isso até hoje, na cultura judaica, é da mesma forma. Até hoje tem ainda essa diferença. Até na nossa sociedade, muitas vezes temos esse machismo enraizado em nós. E aqui a gente percebe um pouco da preocupação de Marta. Trazendo para aquela época, Marta tinha irmã, que era Maria, e Maria estava aqui, como fala, aos pés do Senhor. E a gente ouve muito falar dos discípulos, e às vezes pouco se fala das discípulas de Jesus. No livro Boa Nova, Humberto de Campos traz em um capítulo belíssimo, falando sobre Maria de Magdala, uma grande apóstola do Cristo. E aqui também podemos perceber o seguinte, que Maria ficou sentada aos pés do Senhor. Essa é uma expressão que significa aquele que aprende com. Podemos entender que Maria também era uma apóstola do Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, não recordo agora exatamente, Paulo, quando vai falar dele, ele fala que ele, contando sua história, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então a gente traz essa analogia para essa passagem aqui. Então Maria também era uma apóstola do Cristo. E aí Marta ali preocupada, porque a Maria só estava ali ouvindo, não estava trabalhando, estava ali simplesmente seguindo o Mestre. Então a gente pode perceber uma preocupação também cultural ali.
dentro de Marta. Imagina a minha irmã conversando com ele solteiro. O que vai ser dela, né? Porque sempre tinha essa preocupação. Hoje não, as mulheres hoje não se preocupam em casar, né? Imagina, né? Normalmente sim também, né? Os homens também, né? Quando eu estava chegando perto do pouco mais dos 35, eu fiquei bem preocupado se eu ia casar ou não, né? Então aqui a gente percebe um pouco dessa parte da cultura de Marta. E aí trazendo para o nosso conhecimento que Joana nos traz e que estudamos aqui também, a dualidade, onde temos o dia e a noite, o bem e o mal, Marta e Maria. Marta, aquela que estava ocupada, e que na tradução de Haroldo Dutra ele usa a palavra distraída, mas aqui não interfere tanto no sentido. Mas Marta, aquela que está ligada e distraída e ocupada com as coisas do mundo, e Maria, aquela que contempla, aquela que ouve a mensagem de Jesus, aquela que fica ali observando, admirando. Então aqui podemos trazer essa analogia dessa dualidade, o bem e o mal, dia e noite, Marta e Maria, e buscar olhar em nós, como estamos neste momento, como está a parte Marta dentro de nós, como estamos no dia a dia, como está a nossa consciência, o nosso viver o momento, viver conscientemente o nosso momento. Porque muitas vezes estamos tão no automático. Acordamos, toma banho, toma café, vai trabalhar, volta, busca o menino na escola, chega, dá banho, põe o menino para dormir, estuda um pouquinho, no outro dia vem aqui dar palestra e volta para casa. Ou vem aqui, assiste uma palestra, toma um passe e volta para casa. E muitas vezes isso ainda é o automático. Porque eu falo isso bastante assim, falar em público é fácil. Basta não ter tanta vergonha, ser bem um pouquinho orgulhoso também, né? Gostar de aparecer, que é o meu caso. Estuda um pouquinho e vem aqui. Agora, e no dia a dia, como nós estamos? Como estamos caminhando nessa vida? Final de ano, como citamos, é uma reflexão. E a reflexão que a gente faz de 2017, se a gente parar agora, o que marcou o nosso ano de 2017? Eu acho que eu estou bem atrasado, né? De 2019. O que marcou o nosso ano de 2019? Qual foi o momento que nos vem à mente? O que foi mais marcante? O que aquilo trouxe para nós naquele momento? Eu conversei com algumas pessoas e fiz essa mesma pergunta. E eu vou falar por mim. O que me veio à memória não foi algo bom. Me veio uma coisa ruim que aconteceu. E por que normalmente acontece isso? Quando a gente vai falar a nossa vida, a gente gosta às vezes de relembrar das coisas ruins. Nossa, aí a gente conta uma história ruim e o outro fala, nossa, mas a minha é pior. E aí vai e fala. Não, mas a minha você precisa de ver. Aí surge o celular, que o meu está ali guardado. Surge o celular que a gente participa de redes sociais, a gente adora rede social para falar. Normalmente nunca é para ouvir, para ler, para aprender. Porque a gente ainda está enraizado no automatismo. A gente ainda se afiniza muito com o lado inferior, com o lado mal. Nós ainda estamos num planeta, e já estamos na migração, já iniciamos, né, o planeta de regeneração, mas estamos nessa migração aí. E planeta de regeneração só tem coisas boas? Não. No planeta de prova e expiação, o bem sobrepuja ao mal. No planeta de regeneração, isso vai ter um equilíbrio, mas ainda vai existir mal. E nós que ainda estamos nesse processo de passagem, ainda estamos ligados nessa parte inferior. Tanto que muitas vezes a gente se sente injustiçado na vida. A gente não compreende a leitura tão bem explicada por Jesus no capítulo Cristo Consolador que foi feito ali, em que tudo na vida é uma bênção.
tudo que nos acontece é uma bênção divina. Porque se a gente é espírita, ou ainda que não seja, e acreditamos aí na reencarnação, ou ainda que não acreditamos na reencarnação, mas acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, que trouxe e resumiu os ensinamentos em 2 ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Amar, amar e amar. Alguém aqui ama. Tem um rapaz que mora na África que chama Jamile Stebele. Alguém aqui ama esse rapaz? Ninguém o conhece. E eu conheci ele há poucos anos. E confesso que mesmo ao pouco que eu conheço, é difícil a gente amar. Eu tenho um filho de 3 anos e quando ele nasceu, a minha irmã virou para mim e falou assim: meu irmão, é tão bom ter filho. Ela tem uma filha, né, de 5 anos. E ela falou assim: mas é tão bom, não é, filho e tal. É um momento único, é um momento maravilhoso. Eu falei: nossa, é mesmo, é um momento fantástico. E aí ela falou assim: é um amor que não cabe no peito, né? É assim, a gente não vive sem, não é? Aí eu assustei, porque eu olhei e falei: meu Deus, eu não amo meu filho. Eu fiquei naquele sentimento. E aí eu comecei a lembrar da gravidez. Perdemos um no início da gravidez, aí quando ele nasceu a gente ficou com aquele medo, não contou para ninguém. Quando eu fui conversar com a barriga, né, com meu filho que estava ali, mas não tinha aquela comunicação ainda, mesmo sendo espírita, já era 4 para 5 meses. E aí conversa, às vezes tocava um violãozinho para ele, mas quando ele nasceu, eu sentia um carinho muito grande, um amor. Mas não era esse amor que a minha irmã me falou. Esse amor que não vivo sem, né? Aí eu falei: meu Deus, e agora? E aí comecei a cuidar dele. Os 4 primeiros meses foi difícil, o bichinho não dormia, gente. Para quem tem filho aqui sabe bem o que eu estou falando. Aí você acorda, vai a noite toda ali, no outro dia vai trabalhar, aquela coisa, né? E aí, com o tempo, ele foi começando a falar, a balbuciar. No dia que ele falou papai, meu coração derreteu. E eu comecei a olhar aquela criança e perceber que eu tinha um amor profundo por aquele ser. E o tempo foi passando, e eu fui percebendo que aquele amor crescia a cada dia. Hoje, às vezes eu fico distante dele e sinto muita falta. E quando estou com ele, eu busco me desligar de tudo do mundo para estar com ele. Então o amor, para mim, é isso. É uma construção, é um processo de convivência, de conhecimento. É um processo de intimidade. Então, quando Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, quando a gente ama a Deus, quando a gente busca essa intimidade com Deus, buscar essa proximidade com Deus, a gente muitas vezes começa a despertar este amor verdadeiro. Porque meu filho, ainda que ele faça tudo de errado nessa vida, eu vou continuar amando ele. Ainda que ele venha fazer algo de errado, eu sei que ele vai ter que ser punido por isso, pela lei dos homens, se for o caso, mas pela lei de Deus, com certeza, eu vou continuar amando ele. E muitas vezes eu levei ele para tomar uma injeção, e ele chorou em meus braços. E pai é bobo, chorei também. A moça falou: mas o senhor está bem? Eu falei: estou ótimo, moça, e chorando. Por que você está chorando? Não sei, porque ele está chorando. Isso é amor. Isso é amor. E por que que na nossa relação com Deus a gente não percebe esse amor que Deus sente por nós? Porque que no dia a dia, nos nossos problemas diários, atuamos como a Marta, que está ocupada, que está distraída, e achamos que muitas vezes fomos ou estamos sendo
injustiçados. Não estou falando isso para a gente ficar naquele vitimismo. Então quer dizer que eu perdi o emprego, é isso mesmo, não vou procurar outro não. Deus quer assim. Eu errei, mas é isso mesmo, eu sou ruim mesmo, vou continuar errando. Não é o vitimismo, é olhar para nós com consciência. Saulo, que era doutor da lei, judeu, que conhecia as Escrituras como ninguém, pregava no templo, ele foi o primeiro a perseguir os cristãos. Foi o que matou primeiro um cristão, o primeiro mártir, que foi Estevão. E ele foi para a estrada de Damasco, sentindo aquela necessidade de buscar os cristãos, porque ele sentia aquilo na lei. Até que na entrada de Damasco, Jesus aparece para ele. E aí aquela luz imensa, ele fica cego. E ele reconhece, por alguma capacidade mística, que aquela voz que ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela voz estremece o seu íntimo e ele percebe que Jesus, então, é o Messias que voltou. E nessa percepção, o que ele fez? Senhor, tu também me enganou, né? O rei era para vir com o exército, aí você vem aí simples, humilde, foi crucificado, você quer o quê? Ele ficou ali se desculpando? Não, ele simplesmente calou. A voz interior que burburava em seu peito e disse ao mestre: Senhor, o que queres que eu faça? E muitas vezes em nossa caminhada a gente pede para o Cristo, pede para Deus: Deus, me dá uma ajuda. E a gente espera o quê? Que o Senhor venha aqui e fala: minha filha, faça isso, 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 isso. Que é a receitinha de bolo ali pronta, né? Mas não. Jesus fala com a gente de diversas formas. Quando Saulo perguntou para ele: o que queres que eu faça? O que Jesus respondeu para ele? Saulo, entra na cidade. Só isso. Porque imagina se ele fala para Saulo assim: Saulo, vem cá que eu vou te contar o que eu quero. Você vai pregar em todos os arredores. Primeiro você vai para o deserto, ficar um tempinho lá, vai estudar. E aí depois você vai ser apedrejado algumas vezes, vai ser jogado no monte algumas vezes e por fim vai ser morto. Beleza? Imagina. Mas não. Entra na cidade. E Jesus muitas vezes fala com a gente de maneira muito simples. E às vezes a gente não percebe. Às vezes é um amigo, é um colega, às vezes é um livro, às vezes é a própria Bíblia. É um costume antigo, para quem tem minutos de sabedoria, né? Você abre ali uma mensagem. É um costume antigo isso, dos próprios judeus, de abrir os livros sagrados para receber a palavra de Deus. E Jesus falou que quando a gente cobrir alguém que está com frio, dar o alimento àquele que tem fome, é a ele que estaremos fazendo. Então, muitas vezes, Jesus fala com a gente de maneira simples e direta. Ele fala para a gente seguir em frente e não ficar naquele vitimismo. Não deixar o automatismo de Marta no nosso dia a dia, que hoje realmente estamos muito ocupados, temos muitas atividades, muitos grupos de WhatsApp, muito Instagram. Quantos seguidores cada um tem no Instagram hoje? O Instagram foi até interessante, ele parou de mostrar quantas curtidas que cada um tem. Vocês perceberam isso? Né? Percebeu? Você sabe por quê que fizeram isso? Estava causando depressão nas pessoas. Estava causando depressão, imagina só. Porque eu que tenho 100 mil seguidores, mentira, né, gente? Eu tenho uns 200 lá, e olha lá, só família. Eu que tinha 100 mil seguidores postava uma foto e só tinha 2.000 curtidas, o outro que tinha 10 mil tinha 8.000 curtidas. Isso estava causando problemas mesmo.
E aí eles foram lá e retiraram isso. Perceberam o mal que estava fazendo. Porque a gente muitas vezes está tão no automatismo que fica ali só se comparando. No Instagram todo mundo é alegre, feliz. No Facebook. Pega meu Instagram lá, só tem foto bonitinha, eu e meu filho sorrindo. Mas não sabe a dificuldade que a gente passa no dia a dia. Agora é errado a gente postar isso lá e tal? Não. Aqui a gente não fala que nada é errado. Por que a gente está falando de Marta e Maria? Dos dois extremos. É para a gente buscar o caminho do meio. Por isso que o tema da palestra hoje é Coração de Maria e Braços de Marta. É não deixar ficarmos ali na contemplação, que muitas vezes a gente estuda o Cristo, olha, lê e se apaixona por aquilo. O Espiritismo é belíssimo. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente realmente se apaixona por essa doutrina, porque é uma doutrina de amor. E às vezes a gente se apega a uma questão ou outra e fica ali só contemplando e esquece que o verdadeiro amor é a caridade. Se não houvesse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houvesse amor, ou em muitas traduções, se não houvesse caridade, eu nada seria. E por que essa diferença de caridade e amor? A palavra lá na raiz, a palavra caridade e amor era uma só, mas representava algo mais do que o amor de um homem para com uma mulher. Caridade era o amor em ação. E esse é a verdadeira caridade. É o amor que se expressa em ação. Então, buscando este caminho do meio, deixando de ficar só na contemplação, só nos estudos e colocar em prática. Para nós palestrantes isso é ótimo. É ótimo, porque a gente vem aqui, fala, estuda e às vezes fala bem, né? Está intuído, fala bem, às vezes nem tanto. Mas quando chega em casa, quando chega no trabalho, é o momento da prova, de colocar em prática aquilo que a gente sabe. Eu tenho uma amiga que trabalha há 14 anos em um desses tribunais e ela é uma pessoa muito peculiar. É uma pessoa que tem uma energia alegre, você conversa com ela, ela é sempre de bom humor e tal, é uma pessoa muito bom de conversar com ela. Eu falo que ela é minha psicóloga, né, minha amiga psicóloga, porque ela me ajuda demais, a gente conversa bastante. E aí, certa vez, a gente conversando, ela falou que tinha uns 9 anos que ela estava ruim lá no trabalho. Eu falei, mas por quê? Tem um cara lá que me irrita profundamente. Aliás, são 32 pessoas. Uma é a desembargadora e 31. 30 pessoas não gostam dessa pessoa. Ninguém gosta dele. Eu falei, é mesmo? Mas e aí? Eu também não gosto. Todo dia eu chego lá, a gente cumprimenta e ele não cumprimenta. E aí ela falou, e a gente percebe quando a pessoa fala, né, sente aquela energia assim. Eu olhei para ela e falei, e aí? Ela falou, então isso me incomoda profundamente. Eu falei, é mesmo? E domingo à noite, quem que você lembra? Eu lembro dele, porque aí de segunda-feira eu vou encontrar com ele lá. Eu falei, que interessante. E as outras 29 pessoas? Não, o restante lá, a pessoa é bacana. Eu falei, olha só que interessante. Das 31 pessoas, das 30 pessoas que trabalham com ela lembra dele, daquele ser que ela não se afiniza. Quem de nós também faz isso? Muitas vezes. Se a gente colocar aí, somar agora, na nossa mente, quantas pessoas nos amam? Ou que você ama? E colocar aí, somar quantas pessoas não gostam de mim, que você saiba, e quantas pessoas você não gosta. Se o lado que não gosta tiver maior, eu tenho certeza que não, mas se tiver maior, no final, vocês procuram o Daniel, para ele indicar um terapeuta, um psicólogo. É verdade. Procura o Daniel, não sou eu não. Porque se a gente colocar aí mesmo, pensar quantas pessoas a gente não se afiniza e colocar as pessoas que a gente tem um carinho ou que tem um carinho por nós, com certeza as pessoas do lado do amor serão maiores.
nossos familiares, nossos amigos, tirando os mentores, Deus, Jesus, Bezerra, Chico Xavier, tirando esses seres maravilhosos. Vamos colocar só os encarnados. Mas a gente ainda se afiniza no mal. E eu falei isso para essa minha amiga. Falei, olha só, para de olhar para ele, deixa ele lá, a gente não sabe a realidade do outro. Quando eu vim para Brasília eu estranhei muito, porque em Goiânia a gente é comunicativo, né? Bom dia e tal. E aqui em Brasília, pelo menos no prédio que eu morava, eu tinha dificuldade. Bom dia. Aí eu fiquei sem graça, né? Às vezes eu ficava lá, bom dia, opa, bom dia, bom dia. Mas às vezes eu percebi que eu estava até agredindo ao outro ali, né? O outro não quer, não está bem. Então a gente não sabe a realidade do outro. Então a gente compreender, aceitar a dificuldade do outro, isso também é amor. E o mais importante de tudo isso, as pessoas que cruzam o nosso caminho não são por acaso. Emmanuel nos fala que ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Não recordo o livro agora. Ele fala, inclusive, traz da questão do matrimônio, que não existe casamento acidental. Não tenho nenhuma relação com aquela pessoa e de repente casa. Existe sim, casamentos por interesse, mas acidental, casou por acidente. Não. Porque a gente sempre atrai as pessoas por afinidade. Então, aquela pessoa do nosso trabalho que a gente não se afiniza, ou da nossa família, que ainda é ainda mais importante neste período de Natal, onde as pessoas buscam trabalhar o perdão, é aquela pessoa que vai nos trazer a oportunidade de resgate. A gente não sabe quantas vezes causamos ou ferimos aquela pessoa em outras vidas. Por isso que no Cristo Consolador a mensagem de Jesus é bem clara. Tudo que nos acontece, tudo que nos passa, são oportunidades de crescimento. E Jesus ainda nos fala, espíritas, amai-vos. Ele nos traz esse ensinamento também de buscar o amor e instruí-vos. É trabalhar os dois lados que Emmanuel nos coloca, o lado intelectual e o lado moral. Porque só vamos conseguir trabalhar a nossa moral através do amor. O amor é o caminho, é sempre o caminho do meio. E aqui ele continua e fala, quando Maria pergunta se Jesus não se importava dela estar lá, ele fala o seguinte, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas. Você está o quê? Está ansiosa, Marta, relaxa. Você está muito aí preocupada com as coisas. Quantas vezes a gente não fica preocupado, ansioso com algo que muitas vezes não temos a solução em nossas mãos? Quantas vezes temos um problema que é muito grande aos nossos olhos, mas quando a gente conversa com um amigo, ele fala, não, mas isso pode ser resolvido dessa maneira. Ou quando a gente abre o Evangelho e recebe uma mensagem que nos diz que tudo na vida nos trará alegria. Percebemos que Chico Xavier passou por diversas dificuldades, mas nunca sofreu, nunca reclamou, porque ele tinha aquele verdadeiro amor. E aí Jesus responde, Marta, Marta, tu te inquietas por muitas coisas, no entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. O que é necessário? Qual que é essa única coisa que é necessária? A gente já falou aqui. É o amor. O amor é o único necessário. Por isso que Jesus foi tão sábio quando ele resumiu o ensinamento em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente ama a Deus verdadeiramente, a gente não se sente injustiçado. A gente não se sente que está passando por algo que não precisava passar.
Isso não quer dizer, mais uma vez, que a gente fique naquele vitimismo, mas eu sou ruim mesmo. Não. É olhar com clareza, a partir de hoje, o que eu posso fazer? Porque Jesus curou a muitos, e muitos outros ficaram sem cura. Na Bíblia, quando a gente começa a contabilizar, em diversos momentos fala que ele curou centenas na multidão. E somando de centenas em centenas, teremos milhares que ele curou. E quantas vezes estamos no automatismo do dia a dia, vivenciando um problema e não paramos para receber a visita do Mestre, que quer nos curar. E que todos que ele curou, o que ele dizia? Primeiro, a tua fé te curou. E ele dizia mais: vá e não peques mais. E completava a frase dizendo: vá, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque em alguns relatos que Humberto de Campos nos traz, muitos que Jesus curou não ficaram agradecidos. Buscamos na própria Bíblia quantos voltaram para agradecer o Mestre. Humberto de Campos traz em alguns relatos que Jesus conta a história e fala que um paralítico que ele curou estava agora numa casa de mulheres aproveitando a vida. Uma outra mulher que tinha se curado, que tinha curado a filha, estava agora brigando com a vizinha para descontar todo o sofrimento que ela teve. E quantas vezes nós pedimos uma bênção e a recebemos e esquecemos de agradecer? Porque quando está tudo bem em nossa vida, quando a gente ganha na Mega Sena, né? Começo de ano é ótimo. Não, esse ano vou fazer, se eu ganhar na Mega Sena esse ano, eu vou montar uma creche, né? Quando está tudo bem, quando a gente só está planejando sonhos, a gente muitas vezes esquece que a nossa vida verdadeira é a espiritual. Estamos aqui de passagem, por um determinado período curto de nossa vida, 100, 100 e poucos anos, alguns um pouco menos. E nesse período, o que a gente faz aqui é que fará grande diferença quando a gente chegar no mundo espiritual. Naquele livro Voltei, do irmão Jacó, acho que é bem conhecido da grande maioria dos espíritas, Frederick Figner, que era o irmão Jacó, ele conta a história dele naquele livro. Em determinado momento ele se assusta quando ele vê uma criatura que ele julgava que fosse muito mais simples do que ele, espiritualmente falando, e que projetava, emanava uma luz muito grande. Ele então ficou envaidecido ali, ou melhor, invejoso ali daquela luz. E aí o mentor dele falou para ele: meu filho, cuidado com seus pensamentos. E aí ele, sem entender, o mentor falou: vou te esclarecer. Durante a sua passagem na Terra, você construiu muito, ajudou muito, construiu muitas, ajudou e levantou instituições afora, físicas, portas afora do coração, mas muitas vezes esqueceu de trabalhar portas adentro. Porque o mais importante é aquilo que a gente faz aqui dentro. É aquilo que a gente constrói para o nosso espírito, para a eternidade. E é por isso que é tão importante a palavra que nós conhecemos no capítulo 15 do Evangelho: fora da caridade não há salvação. Porque é só através da verdadeira caridade é que a gente vai começar a ter contato com esse amor, despertar esse Deus interno em nós, para que possamos levar aquilo que realmente tem valor no plano espiritual. Mais uma vez, estudar, falar aqui é fácil. Preparar para um curso é fácil. Muitas vezes dar um dinheiro a alguém é fácil, mas doar o nosso tempo
para escutar alguém, algo tão raro hoje, para conversar com alguém que precisa, para visitar um doente, visitar os infortúnios ocultos, alguém que tem fome, alguém que tem sede, alguém que passa frio. A mensagem de Jesus é muito clara. Tudo que fizer a estes irmãos em desespero, estarás fazendo a mim mesmo. E quantas vezes, no ano que passou, de 2019, nós buscamos isso? Quantas vezes nós realmente entramos em contato com a Maria, com a contemplação, buscando o intelecto, buscando conhecer e colocar isso em prática? Quantas vezes deixamos passar oportunidades únicas de ajudar alguém? Que possamos fazer essa reflexão do que nós vivemos no ano passado, aproveitar este ano que inicia e planejar e visualizar o que queremos para este ano, esse ano de 2020. Eu recebi outro dia um arquivo em que buscava diversos itens. O que você construiu, financeiro, emocionalmente, o que você fez de mais importante, e aí ele desenha e traz o ano de 2020 para a gente fazer o planejamento. E eu fiz, né? Estou terminando de fazer o 2020. Eu quero ver no ano que vem o que eu construí. Quais eram os planos que a gente tinha no ano anterior, que a gente conseguiu realizar, ou os que a gente não conseguiu. Há quanto tempo estamos prorrogando, postergando as nossas grandes decisões, aquilo que realmente importa para nós. E aí Jesus termina falando: Maria, é necessário... Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, no entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Nesse ponto aqui a gente começa a perceber o que Jesus trouxe, o que ele quis dizer para Marta, que não lhe será tirado. Primeiro, ele não ia tirar Marta daquele momento ali para ir fazer alguma coisa que fosse na casa. Por quê? Estudando a Bíblia, a gente percebe que esse discurso, essa passagem está no discurso escatológico, nos últimos momentos em que Jesus estava com eles ali presente. Está logo após a passagem do bom samaritano. E neste momento, Jesus já estava bem próximo da sua crucificação, da sua prisão, do seu processo de dor. Então ali, ele sabia que ele jamais iria pedir para Maria se afastar dele para fazer qualquer uma coisa, porque ela escolheu a melhor parte. E Marta, que provavelmente ouviu a história do bom samaritano e talvez não entendeu, porque na parábola do bom samaritano, Jesus encerra dizendo que temos que fazer aquilo que sabemos, que temos que colocar em prática aquilo que sabemos. E é por isso que Jesus nos fala ali também, no capítulo 6, como foi lido: amai-vos e instruí-vos. Instruir-vos para quê? Para que a gente possa ter o conhecimento, para que no momento certo a gente consiga colocar em prática. Então, naquele momento, Jesus, percebendo, já sentindo tudo o que iria acontecer, aliás, ele já tinha até avisado os apóstolos do seu desencarne. E os apóstolos não acreditaram nele. Tentaram dissuadi-lo, tentaram proteger algo que era inevitável. Então Jesus falou para Marta que ele não tiraria aquilo de Maria. Mas além disso, tudo que Maria ouviu, tudo que Maria recebeu de Jesus, jamais seria tirado. Porque aquilo que a gente recebe, a mensagem do Cristo, que a gente recebe, muitas vezes, de um amigo, de um palestrante, um Haroldo Dutra, um Rossando Klinge, ou de um estudo que a gente faz aqui na casa,
ou de um mentor, ou de um livro que a gente abre, este ensinamento, ele jamais será tirado de você. Porque o nosso espírito possui uma memória incrível, que consegue gravar e armazenar tudo aquilo que vivemos, que pensamos, que sentimos. A nossa memória física não. Normalmente a nossa memória física está muito atrelada às emoções. Da nossa vida, o que mais a gente lembra? Aquilo que teve um impacto nas emoções. Aprendi aqui. E este impacto na emoção, muitas vezes a gente só recorda do lado negativo, como falado. Mas quantas vezes recordamos de momentos felizes, de um casamento, de uma formatura, do nascimento de um filho, de um aniversário com os familiares, de um Natal que nos tocou, de um perdão que recebemos ou que demos. Quantas vezes nos ligamos a isso? Porque não conseguimos ainda recordar tudo, mas o nosso espírito não. Ele recorda e lembra de tudo em nossa vida. Tanto que no mundo espiritual, André Luiz traz diversas vezes, que até mesmo no mundo espiritual, algumas partes são esquecidas para que o espírito possa trabalhar de maneira mais eficiente. Porque se acreditamos na reencarnação, temos a certeza de que antes de nascermos, de entrar nesta vida, tivemos um plano encarnatório, o qual Jesus convalidou, o qual os nossos amigos espirituais nos auxiliaram e muitas vezes escolhemos tais e tais provas. Porém, naquele momento em que convivemos com aquela pessoa que nos traz uma certa infelicidade, ou que convivemos com nós mesmos, e às vezes não gostamos de uma ou outra personalidade ou uma característica física, muitas vezes nos rebelamos contra isso. Não paramos para perceber que isso é um automatismo da nossa mente. Precisamos tomar consciência, buscar entender a nós mesmos, buscar o caminho do meio, olhar com tranquilidade para o nosso coração, buscar a ação, a atitude que Marta tinha de fazer aquilo que ela conhecia, mas buscar a contemplação, aquele momento de ouvir a palavra do Mestre que Maria nos traz, para que a gente possa olhar para o nosso coração, olhar e buscar fazer o ensinamento simples que Santo Agostinho nos traz, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio prático que temos para domar as más inclinações, para se melhorar nesta vida? E ele resume com tranquilidade e fala o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a nós mesmos e olhar para nós com tranquilidade. E aí Allan Kardec, que era muito perspicaz, falou assim na 919A, beleza, eu conheço essa frase aí. Essa frase é antiga, lá dos templos de Delfos. Mas e aí? Como que eu faço isso? Como que eu faço para conhecer a gente mesmo? E aí Santo Agostinho responde assim: a cada noite, revise tudo que você fez no seu dia. A cada dia, veja aquilo que você acertou para repetir no outro dia. E veja aquilo que você errou para melhorar. E o mais interessante, quantas vezes paramos para fazer isso? Eu não sei vocês, mas normalmente no final do ano é certeza. Né? Ano novo é ótimo para a gente fazer isso. Agora imagina a gente fazer isso uma vez por mês. Ou, como Santo Agostinho nos disse, fazer todos os dias. Onde eu errei. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo porque eu tenho que acordar cedo, tenho que caminhar, tenho que fazer não sei o quê, trabalhar, volto, dar banho em menino, aí vem estudar, depois vem para o centro e volto, eu tenho que dormir, estou cansado. Aí para quem tem aí um celular, tem um negocinho aí que contabiliza o tempo. Outro dia eu fui olhar o meu ali. Eu descobri que eu passo 1h30 no WhatsApp todo dia. Gente, 1h30 é muito tempo. Aí eu descobri que tinha como bloquear lá. Aí eu botei 20 minutos no Instagram.
Aí no primeiro dia que eu coloquei, eu fui acessar, eu acho que na minha cabeça tinha passado 2 minutos, acabou o tempo. A gente não vê passar, né? Aí na hora que a gente vai ler um livro, nossa, a gente leu ali 15 minutos, mas parece que passou 4 horas. A gente não tem tempo. Realmente, a gente tem muitas atividades hoje, mas o tempo é aquilo que a gente prioriza. Então, nós sempre temos tempo de agir no bem. E aproveitando que nós falamos aqui dessa transformação, muitas vezes a gente deixa naquele automatismo que a gente está no dia a dia e não reflete que nós já estamos neste mundo de regeneração. Ele ainda é um bebê engatinhando para essa nova era. E nesta vida, na idade que nós estamos hoje, o que esperamos daqui para frente? O que importa não é o que nós fizemos, o que importa é o que faremos de agora para frente. Então que possamos refletir sobre essa mensagem que o Cristo nos traz, que é tão simples, mas conseguimos trazer diversas analogias para que a gente possa, no dia a dia, trabalhar e atuar como Marta, mas refletir sempre com o coração de Maria, na simplicidade de ouvir o Mestre em todos os momentos. E na quarta-feira agora, eu estava proferindo essa mesma palestra e tinha um livro de Castro Alves, tá aqui. Tinha um livro de Castro Alves e eu abri. Na hora que eu abri o livro, antes da palestra, me veio esse poema que eu gostaria de encerrar com ele. O poema chama As Duas Flores, Castro Alves. Não é espírita, ele escreveu isso quando ainda vivo. E fala assim: são duas flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez no mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, da mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol. Unidas, bem como as penas das duas asas pequenas de um passarinho do céu, como um casal de rolinhas, como a tribo de andorinhas da tarde no frouxo véu. Unidas, bem como os prantos que em parelha descem tantos das profundezas do olhar, como o suspiro e o desgosto, como as covinhas do rosto, como as estrelas do mar. Unidas, ai, quem pudera, numa eterna primavera viver, qual vive esta flor, juntar as rosas da vida na rama verde da flor, na verde rama do amor. Que a gente possa buscar despertar a cada dia mais esta verde rama do amor em nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Um feliz 2020 a todos vocês. Que assim seja. Muito obrigado.